queria agradecer ao Rick, em nome de todo o pessoal do Urbaneide. Esse trabalho, na realidade, ele investiga a ideia de que a construção da rede de reservatórios de contenção de águas fluviais na metrópole de São Paulo pode ser convertida numa belíssima oportunidade de construção de uma rede difusa, articuladora, para as periferias da cidade de São Paulo. Então, mais do que um projeto, estrito sensu, trata-se mais da construção de uma estratégia possível de ação sobre a nossa metrópole. E esse trabalho, especificamente, foi elaborado para a Bienal de Rotterdam de 2007, a terceira Bienal, que tinha como tema a questão do power, a questão do poder, da construção da cidade contemporânea. E a questão que nos foi colocada por essa Bienal justamente era como, diante da nossa percepção da impotência de ação efetiva, de ordenação do processo violento de crescimento das nossas metrópoles, como a gente poderia se recolocar no sentido de fortalecer um papel possível no futuro, no presente e no futuro, para os arquitetos. E a nossa hipótese, ela se concentrava exatamente na questão do projeto de infraestrutura urbana, uma vez compreendido duas características que nos parecem fundamentais. Primeiro, o seu valor público, que para nós, aqui em um país em crescimento, é algo muito importante. E segundo, o seu caráter sistêmico, ou seja, a possibilidade de que, dentro desse caráter sistêmico, pequenas intervenções locais, reconfigurassem a totalidade dos elementos que estariam correlacionados dentro desse âmbito sistêmico. E o que mais nos chama a atenção na cidade de São Paulo é a percepção de que, nesse ínfima parcela do território, cerca de 10% da população nacional vive e produz cerca de aproximadamente 16% do produto interno bruto, o que significa que há necessariamente que haver lógicas, certas ordens que possibilitam essa dinâmica social, humana, econômica acontecer num território muito restrito. Portanto, um dos principais pontos de interesse é reconhecer onde há ordem e tentar, a partir desse reconhecimento, estabelecer as estratégias de intervenção sobre essa ordem que, para bem ou para mal, faz uma metrópole dessa magnitude funcionar. Fundamentalmente, São Paulo se implanta em cima de uma bacia fluvial cuja principal característica é um rio que caminha, apesar da proximidade com o mar, caminha para o interior. E as nossas águas aqui da cidade de São Paulo são desaguadas, encontram o Atlântico após passar Montevidéu, após passar Buenos Aires. Portanto, nós, argentinos, uruguaios, paraguaios e brasileiros, compartilhamos em grande medida as nossas águas. E o processo fundamental de urbanização dessa cidade foi exatamente a partir da implantação histórica portuguesa sobre uma colina, lançar-se por sobre as áreas planas, as áreas fluviais, das várzeas, as inundáveis, para efetivamente transformá-las para o seu processo de urbanização. O que mais me chama a atenção nesse desenho é esse diagrama no canto superior esquerdo, onde se mostra que a cidade, fundada em 1554, ela de fato tem, para nós urbanistas, o início do seu desenrolar, o início da sua história, a metade final do século XIX, onde, de fato, o processo de modernização dessa cidade se fez de tal monta, de tal forma, que esse crescimento vertiginoso de São Paulo pudesse ser amparado. E esse crescimento, evidentemente, foi amparado pela instalação de uma grande rede infraestrutural sobre esse território, sem a qual esse crescimento não seria possível. E talvez a imagem mais emblemática desse processo de crescimento é a associação entre a abundância de terras planas, disponíveis e baratas, junto às várzeas, com a disponibilidade de água para os processos industriais e urbanos,
e, evidentemente, com a linha ferroviária, que foi uma grande novidade que possibilitou o transporte não só das mercadorias, como também das populações, levas imigrantes que fizeram essa cidade efetivamente a partir do final do século XIX. E esse processo foi um processo tardio, desde o ponto de vista de modernização. A primeira grande ação é a associação do fluxo ferroviário aos fluxos hídricos. Essa é uma imagem de 29 do Cebolão, encontro do Tietê com Pinheiros. Depois nós temos a implantação de um largo sistema hídrico voltado à geração de energia, que reverteu o fluxo dos rios, criou reservatórios de água, lançou-as sobre o mar para gerar eletricidade. Foi essa energia que, de fato, possibilitou o desenvolvimento industrial. E a primeira ação efetiva foi a canalização dos rios. Essa também é uma imagem de 29. É impressionante que, cerca de 70 anos depois, o mesmo local, junto ao Rio Pinheiros, essa é a cidade, onde já está instalado também um grande sistema importante dos fluxos viários, que é o que sempre também igualmente foi relacionado aos fluxos hídricos, e o resultado é um resultado catastrófico, como vocês podem perceber, e que afeta toda a lógica produtiva da cidade, fazendo das enchentes uma das principais pautas. Essa é uma imagem com os pontos de inundação. Fundamentalmente, eles se concentram nas áreas centrais, junto ao Rio Tietê, gerando fundamentalmente grandes problemas para as lógicas metropolitanas. E o governo vem atuando de forma incisiva na construção dessa rede de cerca de 130 e tantos piscinões. Os brancos são construídos, os demais projetados, que fundamentalmente visam reter a água na periferia, evitando que ela chegue às áreas centrais. E o que nós vemos, então, é um investimento enorme do governo nas áreas periféricas, justamente para resolver um problema que é de todos, mas que mobiliza em grande parte ações, porque afeta as áreas centrais. E esses piscinões estão invariavelmente relacionados também com as áreas bastante pobres, porque justamente elas ocupam as áreas não edificantes, as áreas de risco, como todos nós sabemos, relacionando efetivamente favelas, a habitação subnormal e os recursos hídricos. E quando nos aproximamos um dia de enchente, num pós-enchente, e numa condição de desejo de uso desses grandes vazios da cidade pela população, a gente percebe que, se ao invés de encararmos a construção desses reservatórios somente como questões técnicas setoriais que visam atender uma questão específica de enchentes, mas se articularmos essas políticas com as demais políticas setoriais, muito provavelmente teremos aí um potencial enorme de articulação, de construção de uma rede de grande poder de articulação para essa periferia informe. E, fundamentalmente, a proposta é toda uma ação coordenada de remoção das áreas de invasão em áreas de risco próximas aos leitos dos rios, reconfiguração do tamanho dos piscinões de forma que eles tenham uma escala possível de absorção pelos tecidos locais, concentração de equipamentos, desenvolvimento habitacional, de esportes, lazer, etc. e tal, fazendo com que um problema equacionado na escala metropolitana também seja efetivo na transformação do local. E, sem dúvida nenhuma, a questão da água é fundamental, e sem a limpeza da água, nada disso pode ser pensado, mas diante da escassez de recursos hídricos da metrópole, essa é uma agenda. O governo vem atuando na limpeza através de grandes estações de tratamento de esgoto, que fazem o esgoto transitar por grande parte da metrópole, e que são muito eficientes desde o ponto de vista metropolitano e são desastrosas novamente desde o ponto de vista local, e é aí que a gente quer reafirmar a necessidade de transformação do paradigma da infraestrutura, pensando também a infraestrutura como algo que urbanize, não somente atende a questões setoriais. E, ao invés de termos essa rede difusa, essa rede concentrada, poderíamos fazer uma rede difusa que estivesse diretamente envolvida na transformação da qualidade dessas águas, fazendo tratamentos biológicos e tudo mais, muito próximo ao que o Henrique Norten mostrou, trazendo um grande potencial de desenvolvimento. Novamente, a associação dos setores subnormais e os piscinões, e nos parece uma questão lógica e óbvia de que, se apenas atuarmos dentro da riqueza social pré-existente da cidade, ou seja,
articulando essas políticas, e esse problema de governabilidade o governador Serra já colocou ontem, a gente poderia, por exemplo, colocar habitação onde efetivamente o Estado vem comprando ou desapropriando, que seja terra para colocar água e voltar a botar água onde as casas invadem. Esse é um diagrama que mostra um esquema possível no Campo Limpo, região que trabalhamos. E, fundamentalmente, criando, então, condensadores urbanos que constituam uma força de centralidade para essas periferias informes. O que é importante notar também é que a nossa crença na questão do público, porque nas favelas onde há disputa por espaço, a gente vê cenas como essa, onde o melhor terreno, mais ensolado, plano, é ocupado por um campo de futebol que é mantido pela população desde o momento em que ela reconhece o valor coletivo de uso desse espaço em detrimento mesmo da habitação. Isso a população, de fato, sabe fazer. A gente tem inúmeros exemplos aqui na cidade de São Paulo, onde a população, de forma muito criativa, ressignifica infraestrutura, sistemas infraestruturais, transformando espaços técnicos em lugares de morada. O Minhocão, Rapel na Avenida Sumaré, a academia de boxe no Largo do Café, a escavação do metrô que se transforma numa catedral, ou mesmo em capelas para proteger os trabalhadores e sempre em constante risco, mesmo um rio ressignificado por uma companhia de teatro, nessa imagem sarcástica e poética ao mesmo tempo, que faz com que a gente, então, proponha a infraestrutura fundamentalmente como aquilo que, para além da técnica, irriga o porvir. Muito obrigado.